Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam muito bem-vindos para essa noite especial. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos alunos ingressantes, dos nossos alunos veteranos que nos acompanham e de todos os nossos convidados que estão aqui conosco nos acompanhando pelo canal. É muito bom estar com vocês para discutir uma temática tão importante. Hoje já tivemos um momento especial, a aula inaugural do coordenador, onde vocês já conheceram para os nossos alunos um pouco a respeito do curso de bacharel em psicopedagogia. E hoje eu estou com um time de peso para que nós possamos juntos discutir um pouquinho, aprender mais sobre uma temática que é tão importante, a psicopedagogia na contemporaneidade, das origens à era digital. Não tem como nós pensarmos hoje, com tanta transformação digital, com tanta mudança que a nossa sociedade vivencia nos últimos anos, na última década, quando nós pensamos neste avanço tecnológico. Nós mudamos, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos futuros pacientes, aprendentes, pessoas que vão fazer parte do público da psicopedagogia, também hoje vive uma outra realidade, uma outra forma de ser educado, de aprender e de se desenvolver. A tecnologia, ela contribui muito para isso. E é um momento para nós também refletirmos a respeito da prática deste profissional do psicopedagogo. Como que essa tecnologia vem interferindo, vem influenciando no desenvolvimento das pessoas?
como que o nosso comportamento, como que o nosso trabalho enquanto psicopedagogos vai fazer a diferença nos processos de intervenção. Será que nós precisamos também rever a nossa prática, entendendo que nós estamos pensando em profissionais do futuro? Nós estamos pensando na formação de profissionais que vão estar se deparando com uma sociedade em constante transformação. Nós tivemos um exemplo muito real que todos nós vivenciamos no ano que passou a respeito da pandemia e o quanto que isso interferiu e o quanto que isso mudou para que nós pudéssemos, estudar, aprender, nos desenvolvermos. Então, nada melhor do que a gente discutir essa temática, compreendendo um pouquinho, diante de todas essas transformações, como que o psicopedagogo vai se deparar com esta nova geração, com estes novos momentos de aprender e também com as novas possíveis consequências, problemas que são decorrentes que a gente se depara neste cotidiano frente às questões voltadas também à tecnologia. Para tudo isso, este profissional precisa estar preparado. E nada melhor do que nós iniciarmos o nosso módulo 51, trazendo este assunto junto com um time tão importante de grandes nomes da área da psicopedagogia. Estou aqui no estúdio, junto com a professora Cristina Cerezuela. A professora Cristina, ela é professora do curso, então para quem está ingressando agora vai ter a oportunidade de estudar com a professora Cristina, e também temos mais 3 convidadas que logo mais eu vou apresentar para vocês. Mas antes de passar a palavra para a professora Cristina, nós vamos também aí já ver a apresentação de um vídeo que retrata muito bem o que eu estou trazendo para vocês, para que a gente reflita neste novo olhar para esta nova criança inserida dentro deste contexto, dentro deste contexto digital. Como será que os nossos filhos, como será que os alunos, como será que as crianças, os adolescentes e também os adultos, porque a psicopedagogia não atende, ela não tem um foco somente na criança, está vivenciando hoje com essa era digital. E para tudo isso, vamos já dar início aqui. Eu vou chamar a nossa primeira convidada para trazer um pouco do seu conhecimento. Antes, pessoal, quero agradecer e dar boa noite para a nossa equipe de mediação que está nos acompanhando no chat. E também elas vão colocar, para que vocês conheçam um pouco mais, o currículo das nossas convidadas no chat, mas eu vou falar brevemente aqui. Professora Cristina Cerezuela é doutora e mestre em educação, especialista em educação especial e em psicopedagogia institucional e clínica, é professora de educação básica do Estado do Paraná, atuando na sala de recursos multifuncionais, e também é professora no ensino superior, ministrando aulas em cursos de graduação e pós-graduação. É com grande prazer estar aqui dividindo hoje este momento com a professora Cristina. E, professora, eu já trago aqui para você o nosso primeiro questionamento, Enquanto psicopedagoga e atuante na educação especial, como que você tem percebido esta mudança na forma de buscar este conhecimento por parte das nossas crianças e dos nossos adolescentes que vivem este momento de transformação aí digital da nossa sociedade? Obrigada, professora Valéria. Boa noite a todas e a todos, nossos alunos, nossos convidados, pessoal do suporte, professoras que vão fazer parte dessa noite conosco, e nossos futuros alunos também. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de falar sobre esse tema, que é um tema que é apaixonante. Falar da psicopedagogia nos move e nos movimenta, de uma maneira, assim, ímpar. Não somente por tudo que encerra a profissão, mas principalmente pela possibilidade de transformação. A gente sempre conversa que a psicopedagogia transforma, e nós estamos nos preparando para sempre
transformar aquele sujeito aprendiz que está se distanciando de uma forma ou de outra da aprendizagem, está se distanciando, está tendo um desvio, para que ele chegue mais próximo do saber. E respondendo a sua pergunta, esse sujeito aprendiz que nos chega hoje, ele não é o mesmo de uma época anterior, uma geração passada já a nossa. Hoje, as crianças chegam na educação sistemática já com um anseio, uma não passividade, uma proatividade, um interesse e uma curiosidade diferente de outrora. Um exemplo bem simples é que, por exemplo, nossa geração, uma geração anterior, o recém-nascido era enroladinho, né, no cueiro, ficava um casulinho, né? E hoje, com todas as informações que nós temos da estimulação precoce, da estimulação sensorial, esses costumes que transformaram a conduta da sociedade, transformam o desenvolvimento da criança. Então, hoje, essa criança já não é mais um casulinho, a criança já nasce uma borboleta. E quando chega na nossa educação sistematizada, ela chega com um desejo diferente. E essa evolução faz com que algumas crianças, alguns sujeitos aprendizes, não se adaptem nem ao ensino tradicional, ao saber, à transmissão do saber tradicional, e nem com as metodologias ativas. Porque ela já é uma criança que vem com uma demanda diferente. E nós precisamos entender como que essa criança aprende, como nós vamos buscar estratégias para despertar na criança o desejo dela aprender, o sujeito aprendiz, né? Despertar nele o desejo pela aprendizagem novamente, envolvendo nessa nova configuração. Uma configuração mais ativa, uma configuração de curiosidade, de interesse e de não passividade. Eu acho que toda a evolução que a sociedade trouxe mudou a conduta do sujeito aprendiz. Então, esse debate e essa nossa conversa de hoje é como nos transformarmos diante da transformação dessa criança que não é mais a mesma, desse sujeito que não é mais o mesmo. Nós percebemos, né, professora Cristina, nas muitas discussões que temos, o quanto que a criança hoje ela vem com tanto acesso à tecnologia, à informação, com algumas habilidades aí bem desenvolvidas. No entanto, a gente também percebe muitas defasagens, dificuldades que vão implicar de uma forma muito direta nesse processo de aprender, né? E aí pensando também no adolescente, este adolescente, como você colocou, uma pessoa ativa, né, uma pessoa que acompanha todo este movimento, que às vezes ele está muito além do que ele espera dos saberes que a escola vai trazer para ele, mas entendendo a importância do papel dessa escola, do papel deste conhecimento científico que vai ser ofertado para esse adolescente e lidar com todas essas questões voltadas ao comportamento, né, voltada a essa construção desse sujeito. Então, é um grande desafio, realmente, para toda a sociedade quando nós pensamos na questão do processo ensino-aprendizagem. Isso implica aos profissionais da educação, né, aos professores, psicólogos envolvidos com a educação, outros profissionais, e aqui em especial ao psicopedagogo, né, um profissional que vai requerer o desenvolvimento de habilidades, de competências na sua formação, para que ele dê conta, né, dê conta de atender estas questões, essas necessidades deste público, e que nós estamos percebendo também
cada vez mais o aumento, né? O aumento de pessoas com hipóteses diagnósticas ou que vêm já com diagnóstico de distúrbios de aprendizagem, né? De problemas de aprendizagem, de dificuldades que, se não acompanhadas, se não trabalhadas, elas podem trazer um prejuízo assim muito grande para o seu processo de aprender no decorrer da sua vida. Então é muito importante realmente que nós, enquanto profissionais, enquanto psicopedagogos, né, nós possamos olhar para esta formação que dê condições para conseguir fazer toda essa leitura dessa sociedade contemporânea e do quanto que essa sociedade sofre os impactos, né? Os impactos, e que vão refletir de forma direta, muitas vezes, ou indireta neste processo de aprendizagem, que você vê muito isso dentro da sua prática, né, professora? Com certeza. Com certeza. Bom, mas para que a nossa conversa, que o nosso bate-papo fique cada vez mais interessante, eu vou aqui chamar mais uma convidada aqui da nossa noite de hoje, para que vocês possam conhecer, que está aqui formando esse time, né? Um time de profissionais da educação, pedagogas, psicólogas como eu, como a professora Nerli. Então, professora Nerli Nonato Ribeiro Mori, ela é psicóloga e psicopedagoga, que é formada em psicologia, mestre em psicologia da educação, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, realizou estágio pós-doutoral em educação especial, é especialista em psicopedagogia e associada à Associação Brasileira de Psicopedagogia. Editora da revista Teoria e Prática da Educação e psicóloga e psicopedagoga na Clínica Instrumental Mediada. Como eu já coloquei para vocês, a nossa professora mediadora vai colocar no chat o currículo de todas nós, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa trajetória profissional. Professora Nerli, boa noite, seja muito bem-vinda. É uma grande honra para mim, para todos os nossos alunos da Unicesumar, estar com você e com todo esse time de professoras, professora Cristina, Daniele e Renata, para esta discussão de hoje. Seja muito bem-vinda, professora. E a minha pergunta inicial diz respeito, né, sobre o começo da psicopedagogia, né? Então você tem aí, pelo seu currículo, uma bela trajetória, né, na área, e você teve aí a oportunidade, né, de trabalhar aí com o nosso Jorge Visca, o pai da psicopedagogia. Então a gente gostaria muito de ouvir um pouco você a respeito dessa trajetória, que você nos traga um pouquinho, né, de como que foi essas origens e de como que a psicopedagogia hoje ela precisa ser pensada e desenvolvida para que ela possa, né, se desenvolver nos dias atuais, dentro do que a nossa sociedade espera, dentro do que a nossa sociedade necessita, quando nós falamos, né, de um público que é tão específico para a psicopedagogia, porque nós não trabalhamos com pessoas que não precisam de um suporte, né? Nós sempre vamos atuar com pessoas que requerem de um trabalho, de um atendimento aí diferenciado. Então, seja muito bem-vinda e vamos ouvir um pouquinho aqui o que você tem para partilhar conosco. Olá a todos, é um prazer estar aqui, apesar de ficar meio nervosinha, mas estou bem acolhida com as meninas aí que a gente fazia tempo, que tem uma trajetória junto, né? A Dani, a Renata, a Cris, já faz um tempo que nós trabalhamos juntas. E assim, de uma forma ou de outra, sempre um prazer falar sobre educação e sobre psicopedagogia. Quando a gente traz essas mudanças, né, da criança, faz a gente pensar também nas mudanças da psicopedagogia. Então, da psicopedagogia. Então, não poderia ser que a criança está mostrando, a criança vem, psicopedagogia, ela também, tem todo o movimento, né? Ela se transforma junto e se transforma junto com essa sociedade. A psicopedagogia, sempre brinco com o pessoal, fala assim,
Desculpa interromper, mas o seu áudio está falhando um pouquinho. Vê se você consegue aproximar um pouquinho mais o microfone. Tá. Vamos ver se melhor. Então, melhorou? Melhorou. Ele estava falhando. Vamos retomar então, sim, professora. Esse movimento da psicopedagogia, com a transformação da sociedade, ela vai se transformando. E eu sempre digo assim, as grandes coisas dentro da psicopedagogia, dentro da educação, na psicologia, elas estão todas ali no início de 1900. Esse avanço ali no século XX, ele vem bem marcado por esse interesse dos médicos e dos educadores para resolver as questões relacionadas com as deficiências das pessoas. Isso é muito marcado, tanto na educação especial, como na educação em geral, e na clínica, ele é marcado, então, pelo entardo, pelas calores, Montessori, né, que é a primeira médica italiana, primeira médica mulher, e ela traz da medicina todo esse movimento, esse início de um olhar. Professora Nerli, eu vou interromper mais uma vez você, vou pedir para que a gente retome aqui com a nossa próxima convidada, e a nossa mediadora vai fazer contato com você para falar a respeito do áudio, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho agora, enquanto a professora Nerli consegue adequar o áudio dela, porque nós não podemos perder essa discussão da professora Nerli, que ela é importantíssima para que a gente consiga entender, né, como que é o trabalho hoje do psicopedagogo, né? Ele não está hoje, não alcançou esse status hoje dentro da nossa sociedade, né, do dia para a noite. Isso foi uma construção, e uma construção aí que teve o envolvimento de grandes profissionais, de grandes nomes que construíram toda uma história, né, uma trajetória, que construíram teorias, que construíram materiais e que são necessários e importantes hoje para que a gente consiga desenvolver esta prática efetiva que a psicopedagogia tem no nosso país, né? Então, no Brasil, a psicopedagogia surge, né, em 1970, com os cursos de especialização, e a gente vem caminhando nessa trajetória que vem sendo cada vez mais significativa para a nossa sociedade. Agora, né, nós vamos conversar um pouquinho com a professora Renata, e depois a gente retoma com a professora Nerli, tá? Então, a professora Renata, ela é pedagoga, mestre em educação, é formada em clínica psicopedagógica, e ela também teve aí a oportunidade de ter aula, né, com o professor Jorge Visca. Isso é uma grande honra, né, professora Renata? Nós perdemos, infelizmente, né, o professor Jorge Visca no ano de 2000, com 65 anos, muito jovem, tinha muito que contribuir ainda para a psicopedagogia, mas ele deixou um legado, né? E a professora Renata, ela tem uma experiência muito ampla, inclusive, né, também, como todas as nossas convidadas aqui, a experiência prática na área. E aí eu já trago aqui esse questionamento para a professora Renata. Frente a tantas transformações e inovações, professora Renata, o que é importante para o psicopedagogo hoje, né, para este profissional atuar de forma que ele não abra mão de todas essas bases teóricas importantes e necessárias da área, mas que ele consiga ter, né, essa visão, essa percepção para toda essa transformação e para essa nossa sociedade atual? Boa noite, professora Renata. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, e é sempre um prazer muito grande, né, um pouquinho de experiência maravilhosa que foi o curso como hoje. O curso foi um curso de formação na década de 90, um curso diferente das especializações que nós temos hoje, porque toda a formação foi feita com o Jorge, né? Então, foi um curso bacana, de 3 anos, uma formação bem completa,
a oportunidade de tê-lo em todos os módulos. E em relação a de todas as transformações na cidade, apesar de todas as transformações das nossas crianças, são aprendizagem, ao desejo de aprender, a epistemologia convergente, que é a proposta que o Jorge trouxe para a psicopedagogia, né, é uma grande contribuição e trouxe para o Brasil também, né, nesses centros de formação em psicopedagogia, em algumas capitais do país, o sujeito que aprende de forma completa, né, porque o tripé da epistemologia convergente, ele são estudos propostos pelo Piaget, quando a gente trabalha os estágios de desenvolvimento, contribuições do Freud na psicanálise, em relação à formação do sujeito, esse desejo que nos move para aprender, ou não, né, essa pulsão, e também a psicologia social, né, o sujeito nesse contexto social, que pode ser. Então, é uma base bastante estruturada, né, que eu penso que não podemos perder em relação a toda essa construção da psicopedagogia ao longo da história. Temos diversas linhas, né, de linhas teóricas que nos trazem abordagens bacanas, mas eu penso que a formação desse tripé nos faz, nos permite termos um olhar bastante afinado e um ouvir também bastante afinado para conseguirmos perceber, né, o que está por trás dessa não aprendizagem, dessa dificuldade de aprendizagem, que nem sempre é causada por um distúrbio, né, nem sempre vem de um fator biológico, fisiológico, ou mesmo neurológico, né, mas o que é que esse aprendente, né, esse sujeito, nos diz quando ele nos mostra que não consegue aprender a ler, ou a escrever, ou a contar, ou até mesmo a dirigir, né, porque é o sujeito num contexto global, é o sujeito completo. Então, essa abordagem dessas três áreas, penso que traz para o psicopedagogo essa possibilidade de entender, né, o que acontece, qual é a causa desse impedimento, desse obstáculo, né, para poder aprender, principalmente em relação à aprendizagem sistemática, a partir do momento que ele vai para a escola, né? Então, as crianças chegam na escola com um desejo, com um ideal, com um objetivo, e muitas vezes elas não conseguem avançar em relação à aprendizagem, né? E a gente precisa, enquanto psicopedagogo, conseguir ler nas entrelinhas, né, do que é que essa criança nos mostra, do que é que essa criança nos diz, né, ou aquilo que está oculto naquilo que ela mostra e nos diz, para que possamos, então, auxiliá-la e prever aí uma organização de um protocolo, tanto de avaliação quanto de intervenção. Eu penso que a epistemologia convergente, ela nos permite, né, conhecer o sujeito de uma forma pura, vamos dizer assim, porque no início de todo esse processo, nós trabalhamos, então, com as informações que nós conseguimos tirar do sujeito que está no nosso consultório, para que possamos avaliar e trabalhar com ele, né? Para que ele nos mostre puramente o que ele já aprendeu e o que ele ainda precisa aprender, de uma forma em que não temos uma contaminação externa de informações, né? Ou seja, com os pais, com a própria escola, né? O que nos interessa no início é conhecer esse sujeito com essa pureza do que ele traz mesmo, para que a gente possa trabalhar e ajudá-lo nesse sentido. Então, em relação às bases teóricas, eu penso que todas elas nos permitem
claro, agregar conhecimentos e que nos permite também trabalhar com diferentes sujeitos que surgem no dia a dia, né, da clínica, porque cada um tem uma forma de aprender e um tempo de aprender diferente, né? O que eu afirmo em relação à teoria que o Visca nos proporcionou é principalmente a possibilidade de conhecer o sujeito para além do conhecimento sistemático ou da possibilidade cognitiva, do seu intelectual que ele tem para aprender, mas aquele sujeito também que ele é constituído de emoções, de desejos, né, e também de frustrações, de traumas e qualquer situações que envolvam isso. E também esse sujeito que convive num contexto familiar, que convive no contexto da escola, que convive num círculo de amigos. Então, é conhecer esse sujeito por completo. Não que as outras teorias não nos tragam isso, né? Elas nos permitem agregar conhecimentos, né? Que possamos lançar mão aí, principalmente no processo terapêutico, né? Porque a organização da avaliação proposta pela epistemologia convergente, ela nos traz uma abordagem bacana quando nós podemos conhecer como esse sujeito utiliza os conhecimentos que já tem, né? Quando esse sujeito nos mostra, a partir dos desenhos, o que de fato acontece com ele no seu dia a dia, principalmente em relação à aprendizagem, né? E como esse sujeito no convívio com todos. Então, são abordagens que eu penso que todo esse caminhar da psicopedagogia, que se nós formos ver ainda é bastante nova, né? Desde a década de 70, que ela está aqui, né, no Brasil se movimentando, são contribuições, né? São contribuições. E aí, a partir da nossa formação, é claro que a gente vai ter aí um caminhar, um protocolo de avaliação que nos permite fazer o nosso trajeto de conhecimento desse sujeito de formas diferentes. Mas todos os teóricos, todas as abordagens que nos são possibilitadas são bastante importantes. Eu, no meu ponto de vista, acho que é fundamental, para além do conhecimento da questão cognitiva e desenvolvimento da criança, e além também da questão social, é esse conhecimento que a psicanálise nos permite. Então, eu penso que esse é um embasamento teórico que nos faz, que nos dá um up, vamos dizer assim, enquanto psicopedagogos mesmo, nesse movimento de nos permitir conhecer esse sujeito através daquilo que ele mostra tão pouco, né? Quando ele diz, não sei ler, não posso ler, né? Por que não pode? Por que não consegue, né? Então, esse olhar que nos permite, eu digo assim, a gente bate o olho na criança e diz, nossa, alguma coisa acontece ali, né? Então, eu penso que a psicanálise nos permite também ter essa visão, e eu acho que é um dos caminhos teóricos que nós não podemos perder enquanto psicopedagogos. A professora Renata trouxe aqui vários pontos importantes. Eu gostei muito da sua fala, principalmente quando você traz todo esse aspecto de nós olharmos para esse sujeito, né, como um sujeito biopsicossocial. É assim que nós precisamos entender, né, na minha trajetória profissional, né, enquanto psicóloga, psicopedagoga, coordenadora do curso, o que a gente vem é justamente trabalhando com os nossos alunos para que eles entendam a importância das teorias, como você, né, traz aqui a importância da teoria convergente de Jorge Visca, né, essa teoria ela tem toda essa fundamentação na psicanálise freudiana, Pichon-Rivière, o cognitivo de Piaget, e que são teorias que vão embasar toda essa prática.
prática, né? Trabalhamos muito com a metodologia imersiva na nossa instituição, e esta base, né, essa união e esta compreensão das teorias vai fazer toda a diferença nessa prática deste profissional da psicopedagogia, para que ele possa ir para esta área, para o seu campo de atuação, compreendendo realmente estas bases teóricas e conseguindo olhar para esse sujeito, né, dentro de todas essas esferas. Vamos chamar agora a professora Nerli novamente. Será que a professora Nerli já consegue aqui falar conosco? Professora Nerli, como que tá? Agora vamos tentar, sim. vamos ver se dá. Tá ouvindo? Tá, agora tá ótimo, professora Nerli. Então, tá. Vamos lá. Foi bom ouvir a Renata, porque assim, a gente vai retomando esse movimento, e é exatamente isso, assim, quando a psicopedagogia, ela vem, e o Jorge Visca, ele é um dos pioneiros, ela vem pelo caminho da Argentina para o Brasil, né? Tanto que nós somos da geração que a gente estudou a Sara Paim, a Alicia Fernandes e o Jorge Visca. E isso é bem interessante, porque junto com eles, e a teoria convergente, ela tem essa base, né, do Pichon-Rivière, da psicanálise e do Jean Piaget. Isso traz um caráter muito bonito na psicopedagogia, que é assim, o respeito, mas respeito com todas as letras maiúsculas, o respeito aos clássicos. Aos clássicos do quê? Da aprendizagem e do desenvolvimento. E aprendizagem e desenvolvimento de uma forma mais ampla, assim, né? Porque o bonito da psicopedagogia também é que quando ela entra ali na década de 70, que ela entra no Brasil, esse pessoal vem trazendo para cá, nós estávamos aqui, ali no começo da década de 80, discutindo o fracasso escolar como produção. Então, aquela marca que foi uma conquista para a aprendizagem, mas que deixou uma marca do orgânico, né? Aquele olhar, aquela explicação baseada no orgânico, com a entrada desses autores mais preocupados de uma forma mais ampla com todos os fatores, daí entrando o bio, o psico, social, o afetivo, faz com que veja um sujeito mais completo. E agora, quando você passa um pouquinho mais para a década de 90, além desse olhar mais amplo e considerar todos esses fatores, nós temos uma outra discussão, e que a psicopedagogia agrega nessa discussão, que é essa ideia da diversidade e inclusão. Ainda que a diversidade estivesse antes de uma outra, mas é uma outra forma, aqui ela vem mais ampla. E essa inclusão, ela começa a ser pensada de uma inclusão na escola comum, na escola regular, na escola comum. E a psicopedagogia, ela vai acompanhando tudo isso, ela vai acompanhando, não, ela vai se transformando junto, e a forma de a gente olhar essa criança também, porque agora não é só uma escola especializada, que foi a grande conquista que a gente teve, né, nesse começo dos anos de 1900, que era a educação dessas crianças, uma preocupação com a educação. Aí aqui a gente já passa uma ideia de uma educação inclusiva. Então, é muito importante, quando a gente discute, assim, o que um psicopedagogo tem que saber, né? O que abrange, né? E aí eu estou falando da clínica, porque a psicopedagogia é muito ampla. Ela abrange a hospitalar, a empresarial, e principal, a institucional. Eu puxo para duas áreas, que eu penso que a gente precisa abordar e pode abordar com mais propriedade, né? Que é a questão clínica, esse olhar, qual é o olhar, qual é a base que tem que ter. Gente, todos os profissionais precisam estudar a vida inteira,
Mas se tem um profissional que estuda, ele tem que estudar todos os dias, é o psicopedagogo. Porque, assim, com esses autores, e ainda, quando você chega, além da ideia de inclusão ali da década de 90, mais no final dos anos 80, nós temos a teoria histórico-cultural. E ela faz parte também desse processo de transformação do olhar para o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, aqui nós começamos a juntar tudo isso, só que tem um aspecto que precisa ser trabalhado na psicopedagogia, e isso tem que valer para todos os cursos. Nós precisamos produzir na área de psicopedagogia. Nós precisamos publicar, nós temos que fazer pesquisa nessa área. Quando a gente faz um levantamento, né, sobre as produções na área, é muito triste que sobre a avaliação e inclusão, avaliação e intervenção, o número de produções é muito pequeno, é muito restrito, são escassos os trabalhos. E o que é pior, na maioria dos casos, eles são trabalhos que discutem aspectos mais gerais, mas não são trabalhos de intervenção psicopedagógica. Então, nós temos um fazer, e faz parte da nossa identidade, que a gente precisa trabalhar enquanto psicopedagogo para melhorar, que é produzir na área e produção feita por psicopedagogos. Então, aqui, isso que é muito importante, a Renata produzindo na área, a Dani fazendo a sua dissertação de mestrado sobre intervenção psicopedagógica. Então, tem algumas coisas bem bacanas que elas não só porque são bacanas, elas são urgentes mesmo, né, para ampliar e alcançar, então, as pós-graduações. Se você entra no site das pós-graduações no Brasil, você vê que de psicopedagogia tem muito pouco. Se você vai nas revistas, eu já tive caso de aluna ficar decepcionada, vai fazer o trabalho, a monografia, aí eu quero fazer sobre jogos. E aí vamos na revista mais importante da nossa área, que é a revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Primeiro, quanto que nós lemos a revista da nossa associação? Quanto que nós conhecemos sobre a nossa associação? E aí, mesmo na revista de psicopedagogia, é muito chocante quando você olha quem está produzindo ali, são pessoas que não estão atuando como psicopedagogas. Então, assim, esse é um aspecto interessante. O que nós fazemos? Quem somos nós? Como é que nós atuamos, né, na nossa área? Esse é um trabalho ainda a ser bem trabalhado. Eu só queria pegar um aspecto mais assim, que a Renata já puxou, só para enfatizar. Todo mundo está escutando bem, né? Perfeito, professora. Tá. E, ó, corta, porque professor fala. Então, assim, um aspecto que eu acho bem importante falar e repetir sempre. Às vezes a gente tem umas manias, começa assim, vem um autor novo e a gente fala assim, e agora eu trabalho só com esse. Piaget, gente, isso não existe. Ninguém se torna um clássico. E a definição é bem simples, né? Rasteira e rápida de um clássico. É aquele que permanece por mais de 100 anos, sendo importante, sendo lido, sendo referência. Não tem o que discutir do Piaget. Ele vai ser importante, ele é base, ele é pioneiro.
você pode ter a avaliação do jeito que for, o olhar que for. Então, esse respeito aos clássicos, tem que estudar o desenvolvimento e a aprendizagem e tem que saber currículo. A Renata já deve ter encontrado, deve ter visto várias vezes, os programas, né, de ensino individualizado. A Cris sabe bem do que eu estou falando. A Cris receber os PEIs, né, que é o programa, os programas que profissionais fazem, muitas vezes não deveria, porque deveria ser feito na escola, mas fazem fora e mandam para a escola. E muitas vezes a gente olha esse programa e vê que ali falta currículo. A pessoa precisa conhecer o currículo da escola, precisa saber o que é ensinado em cada série. Então, tem algumas questões que elas dão a nossa identidade. Um psicopedagogo, ele é um psicopedagogo. Ele tem um campo próprio, ele tem uma fundamentação, e nessa fundamentação, todos esses autores são essenciais. Por exemplo, falou do Visca. Eu não trabalho com Visca, eu não trabalho com a teoria convergente. Eu não faço uma avaliação completa se eu não usar o Visca, porque o que o Visca fez para nós da área de psicopedagogia? Além não tenho o que discutir da teoria convergente, vocês perguntem para a Renata, ela que é boa nisso. Mas, assim, as provas psicopedagógicas. Nós temos as provas psicopedagógicas porque o Visca fez todo uma compilação de provas que já existiam, ele não inventou as provas. As técnicas projetivas, e transformou isso para a psicopedagogia. Então, assim, são duas coisas que me incomodam na prática. É quando não há essa busca dos autores, né? E quando fica assim, não sei o que eu posso usar, mas por que isso eu não posso usar? Não tem que usar nada que não seja da área. Nós temos nosso próprio material, e aí a Renata falou sobre protocolo. Eu acho até que a gente fala um pouquinho mais depois, porque assim, quem dera você estudasse uma teoria e com essa teoria você conseguisse falar assim, professora, eu vou fazer um curso. Será que isso vai me ajudar na clínica? Tudo ajuda. Mas não tem um curso, não tem uma teoria que vá te fazer atender todas as crianças. A hora que chega a criança, você pega todos esses autores, você estuda e você monta um protocolo de avaliação e um protocolo de intervenção para aquela criança. E para fazer isso, nós trabalhamos, a Dani e eu trabalhamos com a teoria, com a instrumental mediada, né? Que é dentro da teoria histórico-cultural, e a gente montou uma forma de avaliação. Mas a forma de avaliação é para essas provas relacionadas com as funções psicológicas superiores e com a aprendizagem na escola. As demais, nós vamos recorrer ao Visca, nós vamos recorrer à VAIS, que é para fazer a sessão lúdica centrada na aprendizagem, que tem toda uma forma de interpretação que você vai usar psicanálise, você vai usar todos esses autores. Então, assim, esse olhar mais amplo, esse estudo, você tem que ter em todos os momentos e o tempo inteiro. E não tem hora da hora, não existe. Você vai ter que estudar para montar o protocolo. E é isso, daí a gente pode falar um pouco mais depois também sobre a identidade psicopedagógica.
Perfeito, Li. É muito bom, né, professora Cristina, a gente ouvi-la, e eu vou ficando assim encantada, maravilhada com a fala de cada uma de vocês, né? Ouvir a professora Nerli me traz assim uma grande alegria, até porque nós temos aqui dentro da nossa proposta, né, pedagógica, do nosso trabalho a ser desenvolvido com todos os nossos alunos. Já temos alunos aí de uma trajetória que já conhece, né, como nós trabalhamos, e nós trazemos muito de todas essas bases teóricas e depois também todo este trabalho voltado para essa imersão, né, para essa prática. E você trazendo, professora, aí falando da teoria histórico-cultural, né, me lembra muito o meu mestrado, que eu trabalhei, né, dentro da histórico-cultural, né, com a linha da teoria histórico-cultural, e estudando o processo de escolarização do deficiente intelectual. Então, assim, isso me encanta muito, de nós podermos fazer uso das teorias, dos clássicos, que são tão importantes para a nossa prática. E é isso que a gente quer também, né, que o nosso aluno perceba, e ouvir de vocês, profissionais, da importância dos teóricos, da importância dos clássicos, né, da pesquisa, né, porque nós incentivamos muito os nossos alunos à pesquisa na instituição, porque nós sentimos que a psicopedagogia realmente ela carece, né, de pesquisas, porque de produções científicas que vão cada vez mais fazer com que essa prática, né, que essa intervenção prática, ela esteja presente neste cotidiano, neste trabalho. Então, assim, foi muito perfeito, muito pertinente aqui, tudo que você trouxe para nós, que vai muito de acordo com o que a gente acredita dentro deste processo de formação. Então, a gente só tem muito a agradecer. E agora eu vou chamar a professora Daniele, antes de nós irmos depois para um bate-bola bem rapidinho, mas agora a professora Daniele vai contribuir conosco também, com toda a sua experiência. Então, a professora Daniele Sayuri Sato é mestranda em educação, graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e em altas habilidades de superdotação, associada da Associação Brasileira de Psicopedagogia, tem experiência como professora, assessora pedagógica e assessora de salas de recursos multifuncionais. Outro ponto aqui, antes de passar para a Daniele, que eu quero reforçar, já trazendo aqui, né, a partir desse currículo da professora Daniele, a importância da nossa associação, que a professora Nerli trouxe aqui de forma, né, tão significativa, que nós temos aí uma Associação Brasileira de Psicopedagogia que norteia, né, a nossa prática, e é isso que nós precisamos, né, entender um pouco mais, explorar um pouco mais o que a associação tem ali a nos oferecer, e que a gente possa cada vez mais desenvolver essa prática com efetividade, né, e garantindo aí o sucesso, né, acadêmico, pedagógico, psicopedagógico das pessoas que nos buscam. E aí, frente a tantas essas transformações que nós falamos e que a gente vem buscando a importância, né, de ter todas essas bases para que a gente consiga compreender essa transformação digital, essa transformação social, essa transformação aí que a nossa tecnologia traz, né, e sabendo, né, que mudou muito no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, como nós também já trouxemos aqui, a professora Cristina também já falou sobre isso. Eu pergunto aí para a professora Daniele, né, o que é necessário de adequação por parte, né, de nós, enquanto profissionais psicopedagogos, frente a essa nova realidade, né, dessa nossa sociedade em transformação e, consequentemente, dentro deste processo de ensino-aprendizagem. Entendendo que é, né, constante este movimento, como realizar aí um diagnóstico, uma intervenção, uma proposta, protocolos que venham realmente atender, né, dentro desta transformação da nossa sociedade, você que atua aí com um público tão específico, né? Então, seja muito bem-vinda, professora Daniele. Obrigada pelo convite, né? Depois de ouvir essa aula maravilhosa da professora Nerli, professora Renata, né, a professora Cristina, né? É sempre muito bom escutá-las, né, estar com elas ainda mais, né? É uma honra para mim estar com elas, com você também. E aí, assim, para responder a sua pergunta, a gente trabalha, estuda, que a professora Nerli já comentou, né? Dentro das teorias, nós trazemos muito, tenta buscar materiais que se adequem às crianças dos dias de hoje, né? Então, a gente desenvolveu a caixa da avaliação instrumental mediada, pensando, né,
dentro dessas teorias que a professora Renata e a professora Nelly já trouxe com tanta propriedade, a gente pensou em materiais onde a gente pode fazer a mediação para essas crianças, porque hoje nós trabalhamos com um público muito amplo e de diferentes contextos, né? Nós trabalhamos com um público que tem faz uso de tecnologia muito constante, então eles têm uma curiosidade diferente, têm um avanço, né? Então a gente precisa conhecer muito bem essas crianças para poder estar fazendo tanto a avaliação como a intervenção. Então, essa avaliação instrumental mediada, ela traz os instrumentos de fácil acesso para todos, de fácil conhecimento para todas as crianças, desde uma baixa até uma classe mais alta. A gente tem que pensar em todos esses públicos, né? E aí traz também uma mediação, você vai realizando uma mediação com essas crianças, para você poder entender das dificuldades da criança, poder encontrar as dificuldades e também as potencialidades que essas crianças têm para poder estar desenvolvendo a intervenção. Então, a gente também criou uma literatura, eu vou mostrar aqui para vocês, que é a literatura As Formas do Ponto, não sei se dá para ver muito bem, mas depois as linhas colocam para vocês, né? Então, essa literatura As Formas do Ponto, é uma literatura que a gente consegue já, de início, fazer uma avaliação das crianças, das funções psicológicas superiores, com a literatura. E a gente começa a verificar as dificuldades que a criança tem a partir dela. Depois vai se aprofundando com as outras provas, como a professora Nelly já falou, a professora Renata já trouxe, né? Então, é importante que a gente conheça outros instrumentos, como o Soroban, que eu utilizo muito com as crianças de deficiência intelectual, muitas vezes os TEA, que está chegando para a gente, né, o transtorno do espectro autista, está chegando muito transtorno do espectro autista, então nós temos que estar preparados para absorver esse público também. Então, teve um aumento muito grande do transtorno do espectro autista e a gente precisa saber o que essa criança necessita, como eu vou poder atender essa criança, né? Como eu vou chegar na aprendizagem com essa criança. Então, a gente precisa sempre estar estudando e buscando materiais diferentes, onde essa criança vai conseguir chegar nessa aprendizagem que tanto busca. É preciso a gente estar buscando provas que a gente alcance, enxergar as dificuldades, mas também que a gente consiga estimular a potencialidade que essa criança tem. Porque toda criança ela tem a dificuldade, mas ela tem a potencialidade, né? E a gente precisa buscar essa potencialidade para ela não se sentir destruída, como ela já foi pra gente. Então, eu penso que a gente tem que estar sempre buscando tanto recursos tecnológicos como recursos manuais mesmo, né? Vai chamar a atenção dessa criança. Daniele, este livro que você apresentou aí é fruto de trabalho, é fruto de pesquisa, né? E a gente fica muito feliz de ver aí todas as contribuições que vocês têm trazido para a psicopedagogia. Nós já estamos chegando no final da nossa live, pessoal. É muito gostoso estar com todas, mas assim, antes de nós irmos, porque eu vou ter uma perguntinha final para todas as nossas convidadas, para fazer um bate-bola rápido de 2 minutinhos cada uma, tá? Eu vou lançar a pergunta aqui. Antes de nós irmos para a discussão, eu vou trazer mais uma novidade do nosso curso de bacharel em psicopedagogia. Então, para que vocês já possam ir pensando aí, vamos lá. A pandemia, ela fez, né, pessoal, com que a gente mudasse muito. Nós precisamos se inovar enquanto profissionais, né? Tivemos que reaprender muita coisa. E aí eu pergunto para vocês, para todas as minhas convidadas aqui hoje, né? Nós, enquanto profissionais da psicopedagogia, como que nós podemos atuar de forma preventiva, né, interventiva, usando a tecnologia a favor do sucesso do nosso aluno? Então, pensem aí de forma bem rapidinha, que eu já vou chamar vocês, mas antes eu quero chamar a atenção de você, aluno do curso de psicopedagogia, e para você, nosso convidado, que também queira participar, nós temos uma ação muito bacana, mais uma novidade
do nosso curso, que é o Pergunta Aí. Então, a nossa professora mediadora já está colocando ali o link de um formulário no chat. Vocês terão 24 horas, esse formulário vai ficar aberto para que vocês possam mandar somente uma pergunta, tá? Por pessoa. Nós temos um número, tá, de inscrições ali limitadas, então vai poder enviar uma pergunta para nós, 24 horas ou até se encerrar ali o nosso formulário de inscrição, o número de vagas disponíveis. Vocês perguntam e nós vamos responder. Para quem não é o nosso aluno, que não vai ter acesso ao ambiente de estudo, fique atento, nos siga lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, porque nós vamos divulgar a data que vamos lançar o vídeo nos nossos canais, respondendo as perguntas de vocês. Certo, pessoal? Então, façam uma pergunta com toda ali a identificação, nós vamos elaborar um vídeo com as respostas. Fiquem tranquilos quem não conseguir participar, porque essa é só a primeira edição da nossa ação Pergunte Aí. Venha saber mais a respeito do curso, a respeito da coordenação, da mediação, o que você quer saber a respeito da psicopedagogia. Contamos com a participação de vocês, espero que vocês gostem para que a gente continue aí em todos os módulos trazendo essa ação tão importante para que vocês conheçam e se aproximem cada vez mais do seu curso, do nosso curso de bacharel em psicopedagogia. E agora vamos para as nossas convidadas, né? Vou passar aí já a pergunta aqui para a professora Cristina, tá? Para que ela possa trazer um pouquinho dessa contribuição. Então, 2 minutinhos, professora Cristina, para você não se empolgar. É tão gostoso estar aqui e ouvir as pedagogas de tanta referência, a professora Nerli, a professora Renata, a professora Dani. A sua pergunta, ela é importantíssima para esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo está envolto à tecnologia. E eu acho que nós temos que trabalhar com essa criança, com esse olhar psicopedagógico, com essa valorização do sujeito sistêmico, envolvendo o seu biológico, o seu social, sua emoção, sua afetividade, sua intelectualidade, para que ele tenha condição não de saber tudo, mas saber onde buscar esse conhecimento, saber como chegar a esse conhecimento. E é esse um viés da atuação psicopedagógica que mais atua na transformação da pessoa. Porque quando a gente trabalha com o ensino explícito, a resposta ela fica muito evidente. E nós temos uma parcela do nosso sujeito aprendiz que o ensino explícito não é suficiente para ele. Ele precisa buscar. Então, com toda essa revolução tecnológica, nós temos que ensinar a criança a buscar a informação, para que ela aprenda a compreender, que ela compreenda como aprender. Nós temos que segurar na mão e transformar essa criança. Perfeito, professora. Professora Nerli, a sua contribuição? Tá mudo. Tá mudo, a tecnologia que eu estou usando mais nesse momento é a platificadora, porque é tanto ter que passar álcool nas coisas, nos materiais das crianças, mas assim, gente, olha, primeiro, repetindo e continuando o que já estava falando, né? Você tendo uma base, você vai transformar isso, essa avaliação que você já tem. Nós fizemos uma adaptação antes de ontem, porque veio assim. Então, quando a gente fala tecnologia, ou adaptação, ou tecnologia assistiva, fica parecendo que a gente está falando de uma coisa muito, muito assim, de virar pirueta. E não é nada disso. Antes de ontem, nós fizemos uma avaliação do material da caixa. Então, eu trabalho muito com supervisão.
e a pessoa está com 3 casas de pessoas que não conseguem ter um movimento bom de mão, de pinça, de pegar o lápis e tal. Então, assim, eu não vou fazer outra avaliação. É a mesma avaliação, só que adaptada, então eu vou adaptar os materiais, e aí é super legal, porque uma parte é com a plastificadora mesmo, transforma e usa, em vez de usar lápis, usa canetão e escreve em cima da plastificação, e em outro momento usa um tablet mesmo para a criança, e não é nem um programa, é nas notas mesmo, para a criança fazer a escrita no computador, no tablet. Então, quando a gente fala de tecnologias, é você ter esse olhar, ter uma boa base, e aí você usar esses recursos, os recursos que estão disponíveis, para fazer aquilo que você vai fazer com todas as crianças. Então, para mim, tecnologia é tudo. É o tablet, é a plastificadora, é o saber montar um material, porque assim, você não sabe o que você vai precisar. E, por outro lado, também o material que você tem, você não vai usar só do jeito que a pessoa que produziu imaginou. Você vai usar do jeito que precisar, você vai fazer uma adaptação, hoje nem fala adaptação mais, né? Você vai usar como recurso mesmo esse material. Perfeito, professora Nerli. E é sempre bom a gente entender realmente que cada sujeito é único, né? Professora Renata, a sua contribuição. Eu penso e acredito muito que esse momento da pandemia nos trouxe um repensar em muitas técnicas, em muitas tecnologias, né? E em todo esse arsenal de informação aí que os sujeitos têm acesso. Porém, eu acredito também que não há tecnologia, não há nenhum processo de intervenção que funcione sem primeiro a organização do sujeito. Então, o sujeito precisa se organizar em relação ao sentar, em relação ao ouvir, em relação ao compreender, como a Cris trouxe, como a Nerli trouxe. E esse momento também tem nos mostrado essa organização em relação ao contexto familiar também, né? Como essa organização do conhecimento e da aprendizagem também em casa. Então, não tem como usar a tecnologia ou usar qualquer outro recurso para aprender quando a criança ainda não tem uma organização do seu espaço, do seu material, do seu horário, do seu momento. Então, eu penso que as tecnologias nos trazem um leque de possibilidades e alternativas que nós podemos trabalhar, e também aprimorar os recursos que nós temos, os recursos físicos que lançamos mão, no processo de intervenção. Porém, a organização do sujeito, a organização para que ele possa usar todos esses recursos, é fundamental. E é o que está sendo como um dos campos de dificuldades maior nesse momento, né, da pandemia, das aulas remotas, principalmente, até mesmo dos atendimentos, né, remotos, essa questão da ação mesmo, né, de como se portar, de que horário que eu vou usar, como que eu tenho que sentar, o que eu vou lançar mão desses materiais. Então, eu penso que o sujeito entende quando consegue que ele se organize para aprender, porque daí ele tem uma organização para ouvir, uma organização para prestar atenção, para citar, né, do nosso processo aí de intervenção, né, e nesse momento muito mais, né, as mãos desses processos à distância.
Professora Renata, nós não estamos conseguindo ouvir o final da sua fala aqui, o seu áudio cortou para nós, mas realmente o que você traz aqui para nós é muito importante. Nós temos essa compreensão, né, que nós precisamos ter toda esta base. Essa criança, ela precisa de pré-requisitos para que a gente consiga aí estar fazendo uso de recursos. E a tecnologia, ela é um recurso que ela pode vir a somar, mas ela não é a única resposta, né? Então, nós precisamos ter todo este embasamento que vai desde as teorias, né, deste conhecimento científico, a recursos da área, como a professora Nerli trouxe aqui, né? Nós não temos que nos apropriar de recursos de nenhuma outra área, porque nós temos os nossos, que são efetivos e necessários para a nossa prática. E entender, né, esse sujeito. Agora, eu passo a bola para a professora Daniele, para que ela possa contribuir também conosco sobre essa questão. Agora, na pandemia, tecnologia para a gente, né? Na clínica, eu achei. Então, assim, o programa para a tecnologia, digamos, no computador, mesmo ali no celular. Mas, professora Daniele, nós estamos com um probleminha no retorno do seu áudio. Pessoal, e aí, professora mediadora? Coloca aí no chat para nós, a professora Fernanda está aqui nos acompanhando. Eu tenho certeza que os nossos alunos estão curtindo muito este momento e também os nossos convidados que tiveram aí a oportunidade de ouvir nomes tão importantes na área da psicopedagogia. Professora Daniele, vamos voltar para você, ver se o seu áudio já retornou. Melhorou? Melhorou? Bloqueei o fone agora. Isso, vamos melhorou? prosseguir. Então, agora na pandemia, o computador foi um instrumento muito para nós, né? A tecnologia foi bem importante, porque a gente chegou a fazer atendimento online. Então, assim, há programas que a gente enviava para a criança para trabalhar ali online, ao vivo com a gente, né? Mas, então, é importante, nós temos que ter isso aí, mas muitas vezes, nós precisamos fazer tirar um pouco da tecnologia, para o papel, para o instrumento prático, porque a criança ela fica muito sozinha e ela fica só com a tecnologia, só com os computadores. Então, ela também precisa descobrir que existem outros meios. Então, ela precisa investir em outros instrumentos também, e aí para a criança poder perceber e sentir prazer em aprender com outros meios. Que muitas crianças chegam para a gente e falam assim, mas para que escrever? Eu digito muito bem, né? Para que eu ler, né? Para que eu clico lá no áudio e sai? Não preciso mais escrever e ler, né? O microfone manda o áudio. Então, a tecnologia acabou dificultando também um pouco o nosso trabalho. Então, a gente precisa fazer um pouco o trabalho inverso com a criança, muitas vezes. Dar um pouco dessa tecnologia. Lógico que, através da tecnologia, a gente vai conseguir chamar a atenção da criança para criar um vínculo com a criança, para a criança poder se aproximar de você, porque senão ela vai pegar raiva de você, né? Então, a gente tem que trazer um pouco da tecnologia para ela, mas aos poucos mostrar para ela também que a aprendizagem é importante de outros métodos, que é importante ela aprender a escrever com a caneta, que é importante ela usar um papel, né? E que tão quanto o computador e o celular, é importante o papel e a caneta também. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse papel inverso. Sua fala, professora Daniele, a gente precisa entender, né, o quanto que é olhar para esse sujeito na totalidade. Os nossos alunos ficaram bastante interessados e curiosos em saber um pouco mais a respeito do livro que você divulgou, professora Daniele. Então, eles querem saber como que eles podem ter aí acesso, né, a este material. Eu vou colocar no chat, se vocês me permitirem, o meu contato do meu WhatsApp. Aí, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo.
E passar a referência, professora, também. Depois a nossa professora mediadora vai colocar a referência do material lá no chat, para que os nossos alunos também possam conhecer um pouco mais esse material. Nós chegamos ao final da nossa live, nossa conversa está muito boa, muito gostosa. Eu tinha dito que seria uma live de 50 minutos e nós estouramos aí o nosso tempo, e eu quero agradecer a todos os nossos alunos, os nossos convidados que estão conosco, ficaram conosco até este momento aqui nos ouvindo, e certamente eu tenho certeza que vão sair diferentes dessa noite, né? Principalmente os nossos alunos ingressantes, que vão iniciar aí o módulo 51 com as suas primeiras disciplinas, tendo já um olhar diferente para a profissão que ele escolheu, né? Porque ele escolheu ser psicopedagogo, e o quanto que ela é importante e necessária para a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer muito a presença de todas, professora Cristina, professora Nerli, professora Renata, professora Daniele. Foi importantíssimo, vocês brindaram a nossa noite e o nosso início de módulo com discussões tão pertinentes. Então, um grande abraço a todos, um grande abraço especial para todas as nossas convidadas, e boa noite, pessoal. Até breve, logo nós vamos estar juntinho nas nossas aulas ao vivo. Até mais. E até o unicentro do meu jeito, no meu tempo.